Olá pessoal, aqui é o Rodrigo do Fica a Dica na Web e vamos para mais uma aula aqui que eu fiz que eu vou passar para vocês. Só que antes de mais nada eu gostaria de pedir ao pessoal estar se inscrevendo no canal, aqui no ladinho tem o botãozinho, coloca aí o sininho, ativa o sininho, as notificações e se gostou do vídeo, dá um joinha, beleza? Vamos lá. A função len, vou colocar aqui, função len. Ela conta os caracteres que tem numa frase, que tem, por exemplo, uma entrada de dados aqui, dá pra gente colocar aquele, por exemplo, usuário e senha, aí a gente coloca a quantidade de caracteres que deseja, tal, então a gente consegue estar filtrando e fazendo isso. Eu vou colocar aqui um exemplo. Usuário input. Aí a gente vai entrar com os dados aqui, digite seu usuário. Aí a gente tem aqui a quantidade, caracteres, igual len, e o que a gente vai contar, né? Que seria os usuários, que é a entrada de dados aqui. Vamos ver? Por exemplo, aqui, Rodrigo. Opa, faltou só para a gente printar na tela, senão não aparece, né? Vamos lá, o usuário, né? Que a gente vai printar o que vai ser digitado, a quantidade de caracteres, e vamos ver aqui, que é importante isso, o tipo de o tipo que ele retorna pra gente, né? Se é um string, se é um número inteiro, se é um float, se é um booleano, a gente consegue visualizar aqui. Vamos lá, por exemplo, Rodrigo. Então, o Rodrigo tem 7 caracteres e ele classifica, na classe dele, ele retorna o número inteiro. Então, com essa informação, a gente também pode fazer contas já direto, sem precisar fazer tá alterando, né? Porque a gente sabe que toda string ela retorna texto, né? Todo texto ela retorna do input, ela retorna um string. O string a gente não consegue fazer contas, né? E dessa forma, aí ele já vem e retorna pra gente um número inteiro, né? Que a gente consegue fazer as contas. E também ele conta os caracteres, mas seria tudo, por exemplo, os espaços também, né? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 espaços a gente deu, ele vai. Opa, peraí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele 5, né? Nós colocamos só espaço, então ele retornou o número 5. Então, os espaços também são contados, né? Aqui, isso é bem interessante. Vamos comentar essa parte aqui. Vou colocar um outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos lá. Usuário. Vamos utilizar esse início aqui também. Certo? Então nós temos aqui. Aí, se quantidade caracteres menor que 6, a gente vai printar na tela que você digite no mínimo 6 caracteres. Se não, print. Vamos colocar aqui cadastrado. Claro que a gente está fazendo aqui só de forma de exemplo, né? Não está cadastrando em banco de dados nada por enquanto, está fazendo nada. Mas é só mesmo para exemplificar aqui. Que é aquela parte que eu falei em relação a usuários, né? A gente tem a quantidade de caracteres. Então, por exemplo, se eu digitar aqui lua, digite no mínimo 6 caracteres, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui Rodrigo, que tem mais 6, cadastrado. Entendeu? Então a gente cadastrou. Então a gente consegue estar fazendo com o if, né, colocando essa condição para digitar no mínimo tantos caracteres que você deseja. Né? E também a gente pode contar. Né? Vamos comentar também essa parte para ficar só o exemplo aqui.
Por exemplo, aqui vamos no strings, string 1, input, digite algo. String 2, digite outra coisa. E aí a gente vai printar na tela as informações. A quantidade total de caracteres digitada foi. Aí a gente vai colocar aqui a funçãozinha len. Len string 1 mais len. Lembra que eu falei que dá pra gente somar, fazer contas, né, utilizando o resultado que vem do len. Então, string 2. Então aqui a gente vai somar os caracteres que tem na 1 e na 2. Rodrigo Lima. A quantidade total de caracteres foram 11. São 11 caracteres. E aí, vamos colocar uma coisinha aqui, que é bem interessante, que é o tipo de dados que a gente está contando aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, len string 1. Vamos colocar aqui len string 1 e type string 1. Eu vou tirar essas aqui para a gente exemplificar melhor o que eu quero dizer. Vamos colocar aqui, por exemplo, Rodrigo. Então nós temos aqui a classe de strings. Bom, então vamos colocar aqui mais um exemplo. Quer ver? O importante de a gente saber aqui qual é a classe que ele vem, qual é a classe que ele traz para nós, né? Por exemplo, aqui vamos colocar números inteiros. A gente vê que a função len, ela conta caracteres, que seria da forma de strings. Então, por exemplo, se a gente tem aqui números inteiros, ela coloca objeto of type int has no len, então ela não tem na função len. Tanto os números inteiros quanto os números o float, tá vendo? Float também não tem. E a classe booleana, o retorno dos números booleanos, ó, ball his len. Então ele também não tem na função len. Então a gente sabe que ele só tem na função utilizando as strings. Elas contam caracteres de strings. Então quando a gente entra com input, por exemplo, a gente sabe que todo input ele retorna uma string. Então se a gente colocar número aqui, ele vai, porque esse número vai estar em formato string, né? Agora se ele tiver com o formato int, ele não vai estar contando os caracteres. Beleza? Então é isso, essa é a função len, muito interessante, foi isso que eu entendi da função len. E a gente volta numa próxima aula. Valeu pessoal, até a próxima.